na Globo e no Premiere. Fala um pouco sobre o time, Lívia. Como é que está a divisão de foco? O elenco está conseguindo se concentrar com essa batalha política? Sim, o CT é sempre bastante blindado, viu, Diego? É uma situação que a gente já analisa há algum tempo aí, como o Fabinho Soldado, né, e agora também o Dorival fazem, né, para blindar esse elenco e tentar, de alguma forma, impedir que esses problemas externos atinjam a equipe. Mas a questão agora, hoje, né, é o problema esportivo mesmo, né, a questão de desempenho do elenco, né, e o problema com as lesões. Mas uma boa notícia para o torcedor é que o Memphis Depay evoluiu na recuperação dele. Já teve aí um avanço, né, em relação ao que estava nas últimas semanas, depois que ele teve uma lesão grave na coxa. E isso traz também uma esperança, uma expectativa para o torcedor, né, que a partir das próximas semanas ele consiga estar disponível para jogar pelo menos a Copa do Brasil, né? Vai ter confrontos aí importantes, eliminatórios, né, decisivos. E se ele estiver disponível, ajuda bastante, né? Obviamente que para esse fim de semana não tem como, até porque foram os primeiros trabalhos dele com bola individuais, né? Inclusive sob a supervisão do departamento de fisioterapia, mas já começa uma evolução interessante, né? Num processo bastante doloroso que vive hoje o Corinthians com, né, Yuri fora, até o Carrilho também, né? Numa situação de recuperação. Inclusive, agora nessa semana, José Martínez, né, o volante, também teve a mão operada, vai ficar pelo menos um mês fora. Então, são muitos desfalques. Então, qualquer boa notícia aí de avanço em recuperações ajuda bastante essa equipe do Corinthians a ter um pouquinho mais de otimismo. E esse jogo, Júlio? Vasco e Corinthians. Me pediram palpite para esse jogo ontem lá no Band Esportes e eu falei, caramba, fiquei pensando. Esse é triplo na loteria, né? Porque nenhum dos times é confiável, não é confiável para bem e nem para mal, na verdade, né? Nenhum deles também é confiável para mal. Assim, às vezes o Vasco pode fazer o jogo que fez contra o Santos, às vezes o Corinthians pode fazer o jogo que fez contra o Palmeiras. Quer dizer, são times que são capazes de fazer bons jogos, mas também são capazes de fazer jogos trágicos. O fato é que é um jogo, estou olhando aqui para a tabela, é um jogo que, olha, quem perder, minha gente, quem perder vai ficar cada vez mais afundado nessa história de medo de cair, né? O Corinthians, historicamente, se dá muito bem contra o Vasco, né, PVC? Assim, o Vasco é meio freguês do Corinthians histórico. Eu sei que tem gente que acha que isso aí não entra em campo. Eu acho que algumas freguesias, quando elas são muito, assim, acentuadas, são coisas que a gente precisa levar em conta. Tem algumas coisas ali dos deuses da bola, né? Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem. Que elas existem. Ou exatamente. se você preferir, eu não sou supersticioso porque dá azar. Enfim, o Vasco, ele depois daquele jogo contra o Santos, ele já perdeu contra o Juventude. O Corinthians sem Carrilho, Memphis e Yuri Alberto, me parece que um time com cara de time para jogar para não cair. Eu acho muito difícil dar palpite sobre esse jogo. Acho que vai ser um jogo dominado pelo Vasco, em que o Corinthians vai tentar, de alguma forma, repetir algumas das boas atuações que teve nas últimas semanas, mas sempre boas atuações inconsistentes, né? Boas atuações em pequenos pedaços do jogo e não em jogos inteiros. Super difícil dar palpite nesse jogo aí. A diferença fundamental, para mim, é que o Corinthians não tem Yuri Alberto, Memphis, Carrilho e José Martínez. E tem o Garro dizendo que não tem mais joelho. Vou acompanhar. Domingo, 4 da tarde, esse jogo. Desfalque mesmo, né? É só a freguesia mesmo que está me fazendo acreditar que o Corinthians pode não perder do Vasco, porque a tendência seria perder. A ver, ainda mais fora de casa. Caldeirão de São Januário, né? E rivalidade extrema, né? Tem que ficar falando em briga de torcida, etc. Tem que ficar muito de